Olá, nós estamos aqui no estúdio com o professor Dr. José Abdo Elu. Ele é o responsável técnico do laboratório JA Saúde Animal. Dr. José, obrigado pela sua presença e eu queria começar com um tema que virou um certo mantra hoje na pecuária brasileira, que é a obtenção de um bezerro por vaca ano. É fácil de conseguir isso? O problema é o seguinte, acabou aquele tempo de marrar cachorro com linguiça, né? Hoje você não pode perder um bezerro. Se você é produtor de carne, a sua vaca tem que produzir um bezerro por ano, porque é o único lucro que ela dá. E eu, como eu fui, meu início de carreira foi com gado leiteiro, o pessoal falava, mas essas vacas leiteiras ficam muito doentes, bom é vaca de corte. Eu falei, não, as duas são boas. O problema é o seguinte, que a vaca de leite, ela dá o bezerro e dá o leite. O Sim. leite, ela paga a pensão dela. A vaca de corte, não, ela só dá o bezerro. Se ela não der um bezerro por ano, ela não paga a conta. E pior, se você perder o bezerro depois que ele nasceu, aí fica mais difícil ainda. Na atual conjuntura, você não pode perder um bezerro e nem deixar de produzir um bezerro por ano, né? Mas parece que essa ainda não é a realidade da pecuária como um todo no Brasil. Ah, não, né? Nós estamos muito longe, né? Nós estamos 4, 5 vezes atrás dos Estados Unidos em termos de desfrute, né? Nós temos 200 milhões de cabeça aproximadamente, e a gente produz menos de 50 milhões de bezerro por ano, né? É muito pouco. Certo. E como é que faz para chegar lá? Quais são os passos, assim? Os passos são relativamente simples. Sanidade, nutrição e biotécnicas da reprodução. Isso aí são trabalhar com, aplicar diminuir a distância da universidade para o campo, aplicar o que todo mundo já sabe da universidade, mas não usa no campo. Sim. E começaria, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que quer chegar lá. Ele começa por onde? O que é mais importante? Seleção de matrizes. Começo, Selecionar matrizes sadias, assistência veterinária, assistência zootécnica, de nutrição. Existe um problema muito grande, que eu falo, aqui no Brasil, primeiro o pessoal compra a vaca, depois ele vai ver se tem pasto e ver o que vai dar para ela. Certo. Né? Depois vai ver se tem comida. Tem comida. A primeira coisa é comida, né? Se você tem uma fazenda de X hectares, consulta o zootecnista e vê quantos animais cabe ali. Porque o pessoal tem mania de fazer conta nas águas, não ir na seca. Sim. Né? E o primeiro passo é nutrição, o segundo é reprodução. Isso, não sei se é segundo ou terceiro, é reprodução e sanidade. Com reprodução deficiente, você não produz. Sim. E com sanidade deficiente, você perde o que você produz. Tá certo. Agora, ainda dentro desse ponto do bezerro por ano, né? A gente perde também muito bezerro que nasce e acaba não sobrevivendo. Tem uma perda até significativa nesse pós-parto, né? Isso advém de quê exatamente? Então, isso aí é o seguinte, eu brinco muito no tempo que agora parei, aposentei, não estou dando aula mais, eu brincava muito com meus alunos. Pior que o abortamento é só a morte do bezerro. Então a gente brincava, pior que o abortamento, só a morte depois que nasce. Não, lógico, para morrer ele tem que estar vivo, Sim. né? Então, falando o português correto, pior que o abortamento, que é o aborto que o pessoal fala, né, corriqueiramente, é o bezerro nascer e depois de nascido você deixar ele morrer. Porque você já demora 1 ano, no mínimo, para produzir um bezerro, né? Devido à fisiopatologia da vaca. A vaca tem uma gestação longa. O intervalo entre partos de 1 ano é aquele ideal que não existe no Brasil, né? Mas vamos falar que existe 1 ano. Aí você faz tudo certo, insemina, cobre a vaca e tal. Ela não trata as doenças reprodutivas, evita abortamento, tudo mais. Aí o bezerrinho nasce. O bezerrinho nasce, o pessoal não tem o capricho de ir lá dar um colostro, porque são 3 coisas básicas. O bezerro nasceu, que é a coisa mais importante? Mamar o colostro. Se não mamar o colostro, não precisa fazer mais nada, que ele vai morrer mesmo. Segunda coisa, curar o umbigo. Né? De preferência com a solução iodada, a solução
que seca esse umbigo. Sim. E o que tem de mais novo é a aplicação do metafilático. O que é metafilático? É um antimicrobiano, a definição de metafilático. Ele tem que ser injetável, de alta concentração e de longa ação. Sim. Então, o bezerrinho nasce, você faz um metafilático. Por que injetável? Eu falo que animal é igual criança. Criança, se você dá um medicamento para criança, se você não pegar um chinelo e ameaçar, ele vomita, ele regurgita. E o animal também não. Então é muito mais fácil você pegar um produto injetável, injeta, acabou. Não vai voltar. Certo. Segunda coisa, que seja de longa ação. Você não precisa pegar esse bezerro todo dia, toda semana. Então, nós temos um produto que tem um efeito de 1 mês. De alta concentração. Então, isso é a definição de metafilático. É um produto que deve ser usado em animais que correm o risco de ter uma doença. Por quê? Todo animal que nasce, primeiro bezerro, a primeira coisa que acontece com o bezerro que nasce é cair no chão. A hora que ele cai no chão, qual a ferida aberta que ele tem? O umbigo. A bactéria chega no umbigo. Sim. Se você não fizer um curativo, não fizer uma barreira, essa bactéria vai migrar pelas artérias e veias do umbigo, vai chegar no fígado, vai chegar na circulação, pode dar uma septicemia, pode dar uma poliartrite e o bezerro morre. Então, como você me perguntou, hoje no Brasil, são dados não são meus, dados de especialistas, Sim. de estatísticos, né? Nós perdemos 8% dos bezerros que nascem no Brasil. Então você imagina, se nasce 50 milhões, 5 vezes 8, nós perdemos 40 milhões de bezerro por ano. É muito bezerro. 4 milhões, desculpa. Desses 4 milhões, 70% morrem no primeiro mês. Então, às vezes, pessoal começa a usar a biotécnica da reprodução, tudo bem. IATF, estação de monta, fazer exame hidrológico, organizar a fazenda. E começa a perder bezerro após o nascimento. Então, eu sei que não vai deixar de morrer todos os bezerros, porque a gente sabe que a taxa de 2% de mortalidade é considerado normal. Agora, 8% é muita coisa, né? Então se perde muito bezerro no Brasil, né? Veio aqui uma pessoa que disse que é o grande gargalo da pecuária são as primíparas, né? O senhor concorda e por que isso? Concordo porque é o seguinte, fisiologicamente, deve estar falando mais em termos de gado de corte, né? Isso. A vaca zebuína, ela é mais tardia. Então, você não adianta você trabalhar com uma vaca, uma novilha, abaixo de 20 meses. Tem pesquisador que aconselha 24, outro 18. Porque ela demora, ela é mais tardia. Ela é no mínimo 6 meses mais tardia do que a taurina. Sim. Ela está em fase de crescimento. Só que com as biotécnicas você consegue fazer isso mais cedo. Só que ela entra em gestação na fase de crescimento. Aí a hora que ela pare, como diz a turma do campo, ela desmancha. Ela emagrece demais. E entra no famoso bem. Bem que não é bom, que não é bem, é mal. É BEN, balanço energético negativo. Toda vaca, quando pare, ela não consegue comer a quantidade de comida que ela precisaria para manutenção e produção de leite. Então ela começa a queimar gordura. Que no caso do gado leiteiro é muito mais grave, que aí entra no caso de cetose. A cetose é a queima de gordura para produzir energia que acaba dando a cetonemia, que a vaca fica intoxicada. Então o que acontece no gado de corte? Ela não tem a cetose clínica, ela tem a cetose subclínica, mas fica aquele gado magro que, ao invés dela ciclar com 90 dias pós-parto, ela vai ciclar com 180 ou até um ano depois. Ela para e para. Certo. Aí é aquela história, né, da primípara. A primípara é aquela vaca que ela para o primeiro bezerro, depois você fica um ano lutando com ela de novo para ela prenhar. Entendeu? E aí
O que tem que fazer? Você viu, o intervalo entre isso? partos, o intervalo entre partos aqui no Brasil hoje é muito longo por causa disso, 18 meses, né? Se o ideal é 13, mas a gente fala assim, não, mas se diminuísse um pouquinho para 14, para 15, o que tem que fazer? Comida, nutrição. E também não forçar a reprodução de animal muito jovem. Eu trabalhei a vida inteira com gado fino, naquela região de Uberaba. O pessoal tem novilha de 12 meses, o pessoal quer prenhar novilha para levar para exposição, para pista. Eu falo, isso aqui não é uma novilha, isso aqui é uma bezerra ainda. O ovário dela não está ciclando. Mas hoje nós temos ferramentas muito boas, IATF, com os protocolos de IATF, você padroniza, né? A IATF é uma ferramenta que ela não melhora assim, falar que ela vai fazer milagre. Simplesmente ela sincroniza a estação de monta, sincroniza a estação de parto e viabiliza. E ajuda essas vacas a reproduzir dentro do padrão esperado. Agora, seu José, falando um pouquinho da sua empresa, como é que o senhor conseguiu entrar num mercado que ele é ocupado por grandes multinacionais e tal? Como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho dessa história para nós. Olha, Sérgio, eu acho que foi, eu agradeço muito a Deus de eu ter, ele me ter iluminado para me pôr a cabeça para funcionar, para ver o que eu sentia no campo, eu poder tentar resolver. Eu trabalhei, hoje eu estou com 40 anos de formado, eu trabalhei 30 anos no campo, só no campo. Depois que eu fui para a universidade, fiquei 10 anos dando aula e trabalhando no campo, trabalho ainda um pouco no campo. Eu comecei a ver que eu tinha que fazer, não que os outros produtos eram ruins, mas tentar melhorar as coisas que existem. Por exemplo, eu quando formei em 77, uma vaca Nelore, uma vaca holandesa, ela pesava 400 quilos no máximo. Hoje uma vaca leiteira, ela pesa 600. Uma vaca Nelore top, tem vaca de exposição que pesa 1.000 quilos, mas vamos falar, os animais cresceram. Então o que eu fiz? Eu comecei, e eu falava muito para meus alunos, antibiótico terapia terapêutica, qualquer tipo de terapêutica é matemática. É uma coisa que eu pegava no pé, é fazer conta. Quando você leva seu cachorrinho numa clínica de pequenos, a primeira coisa que o veterinário faz é pegar o cachorrinho no colo e subir na balança. Vamos ver quanto que ele pesa, 5 quilos, 8 quilos, aí ele faz as contas. No campo não, eles acham que todas as vacas são do mesmo tamanho. E não são. Então foi fazendo coisas, medicamentos, associações. Gosto muito de associar um produto que dê conforto para o animal, nos nossos medicamentos terapêuticos, vamos falar assim, tratamento de doença, porque o animal em geral, a vaca, o bezerro, o cavalo com dor, ele não come. Se ele não come, ele não reage. Então, eu consegui, graças a Deus, entrar e competir fazendo associações. Antimicrobianos associados com anti-inflamatórios. No caso do pró-bezerro, antimicrobiano associado com antiparasitário, porque o grande problema do umbigo é infecção e parasita. E assim medicamentos intramamários especializados para o período das águas, que é mais gram-negativo, as infecções de gram-negativo. No período da seca, mais gram-positivo. Quer dizer, é simplesmente pôr a cabeça para funcionar. Pegar o que existe e juntar de uma forma... Por exemplo, uma coisa que os veterinários de campo hoje, até hoje, que é difícil, veterinário de campo não estuda, tem pessoal que fala, esse povo não sabe nada. Eu fui veterinário de campo, eu sei que não dá tempo de estudar. Eu falo que, quando eu fui convidado para dar aula na faculdade, quando você está dando aula na faculdade, você não ganha para dar aula, você ganha para estudar. Então, eu fiquei 10 anos estudando, e a aula é uma consequência. Fiz minhas pós-graduações, meu mestrado, doutorado. Agora, como que o veterinário de campo, que sai 6 horas da manhã de casa e chega às 10 horas da noite, vai estudar que hora? Ele não vai estudar. Você tem que oferecer para ele produto mais ou menos elaborado e pronto. Então, por exemplo, nós temos um produto aí, mineralizante, que a gente chama de turbocálcio.
que nós fizemos? Você ia numa fazenda, vaca recém-parida, principalmente gado leiteiro. Essa vaca está descalcificada, está com cetose, ou ela está com uma toxemia de retenção de placenta. Até o veterinário fica em dúvida, tem hora, você não sabe. O que nós fizemos? Fizemos um 3 em 1. Pegamos um gluconato de cálcio, pegamos uma metionina, pegamos um sorbitol como energia, fizemos um produto que trata descalcificação, a hipocalcemia, trata a cetonemia e trata a hepatite, que é a famosa intoxicação. Você aplicou no animal, você não vai errar, porque você entendeu? Entendi. E assim tem outros produtos. Então a sua, digamos, o seu pulo do gato foi exatamente fazer isso e que não estava disponível pelas outras indústrias. Tinha aquela história de você ter que comprar, como diz, a gente pegava uma farmácia para levar para a fazenda. Eu tenho um produto que a gente lançou há pouco tempo, chama Gentopay. Pra você ver como é que é. É a única penicilina intravenosa do mercado veterinário. Quer dizer, um produto que se usa em hospitais há 100 anos. A pessoa está na UTI, você precisa dar uma carga muito grande de penicilina, você não vai aplicar no músculo, você vai espetar o cara inteiro, você põe no soro. Então, quando eu lancei o produto, mas penicilina na veia, isso não existe. Eu falei, não, existe. É um tipo de penicilina G potássica, cristalina, você faz na veia. Você pode fazer uma dose. Hoje é um produto padrão para o hospital veterinário das universidades. Principalmente a parte de equino, que é mais sensível, né? Jockey Club. Por quê? É um produto que já vem pronto. Penicilina G potássica, diluente a gentamicina. São 2 antimicrobianos, não sei se interessa muito para quem é leigo, mas um pega bactérias gram-positivo, outro pega gram-negativo. Você entendeu? E resolve o problema, porque o veterinário do campo, ele quer, e o proprietário, ele quer resolver o problema dele, ele não quer saber muito detalhe. Obrigado, então. Eu que agradeço.